Meu nome é Hugo Di Pace. Estou no mercado das artes há muito tempo. A obra de arte sempre foi a protagonista dos meus trabalhos de arquitetura, de interiores e de exposições de arte. A obra de arte tem uma linguagem subconsciente inexplicável. Se você entra num apartamento, numa casa, num lugar qualquer, composto com obras de arte de qualidade, sem saber o porquê, você diz, que bonito. É a linguagem subconsciente da obra de arte. Idealizei essa exposição do Gobis e Rossio-Sir por uma questão de afeição àquilo que eu tinha para esses dois artistas que eu valutava de um nível excelso, de um nível extraordinário, de primeira grandeza. E o nível da exposição, que aliás a temática é o resgate de dois mestres. E é um resgate mesmo. Meu nome é Denise Matari e eu fiz aqui um trabalho com o Hugo. Na verdade, originalmente eu ia fazer só um texto sobre os artistas. Mas aí eu acabei me envolvendo com toda a ideia do Hugo e a gente foi aumentando. Acabou que no nosso catálogo a gente, na verdade, tem 3 textos. O Hugo conseguiu juntar um número incrível de obras, principalmente do Gobis, e a gente tem assim o trabalho dos retratos dele, a gente tem os nus, tem as naturezas mortas e tem as paisagens. A gente tem um conjunto de obras que quase que caracteriza uma retrospectiva, embora não tenha sido o nosso objetivo originalmente, a nossa proposta, vamos fazer uma retrospectiva. Mas o trabalho foi adquirindo, né, essas características. Minha querida Denise, fiquei muito feliz de ter você como companheira nessa empreitada. Eu fiquei feliz com o convite. Primeiro de tudo porque eu acho que hoje em dia a informação, não digo nem cultura, que é um termo drástico demais, mas a informação a respeito das nossas coisas de arte é muito truncada, né? Morei 3 anos, aproximadamente, na casa dele, logo da minha chegada no Brasil, tinha 20 anos. E era no Rio de Janeiro, curioso. E era no Rio de Janeiro. E é muito interessante porque o Gobis, apesar dele ser um artista que não tinha muito dinheiro, o Gobis, ele adorava cuidar das pessoas. Então ele recebia artistas que moravam lá como você. E como fato peculiar, era a casa em si que se prestava muito bem a um cenário de gente inteligente e preparada, mas especialmente da herança que ele trouxe daquilo que é a arte italiana desde a Renascença até hoje, até as últimas gerações do Novecento. Na cenografia que eu fiz, na montagem dessa exposição, eu fiz questão de trazer da minha coleção 3 peças sensacionais, que são 3 esculturas romanas do 2º século depois de Cristo, que 1, 2 e 3. Isso para delinear uma linguagem. A Itália de 2000 anos
até hoje. Os artistas importantes, quantos e a maioria são de origem italiana? Aqui em São Paulo, com certeza. Não é verdade? É verdade. E, na verdade, eu acho que a gente tem muita falta de um estudo sobre essa presença italiana. Porque uma coisa interessante, quando eu fiz a pesquisa para essa exposição, é que assim, a gente tem todo o movimento, né, do modernismo nos anos 20, que faz um alarde todo, e depois a gente vai ter a abstração nos anos 50, que a gente tem os concretos, os neoconcretistas, que tem toda aquela discussão. E aí essa geração que ficou no meio, exatamente entre os anos 20 e os anos 50, que é exatamente essa geração dos anos 30 e dos anos 40, ela ficou esquecida. É exatamente onde se encaixa o Vittorio Gobis e também o Paulo Rossi Ozir. Então, a gente tem uma lacuna no estudo desse período, que é um período importantíssimo, porque é um período de formação, de solidificação. É um período da expansão do modernismo, de você realmente assumir as conquistas, né? E é o que eles fazem, né? Essa exposição não foi feita para vender, foi feita para trazer à tona esses dois gênios de artistas que a gente tem por aí. E, a uma certa altura, o mesmo nome da exposição, que é Resgate de Dois Mestres. Resgate de Dois Mestres. Quando tive o privilégio de morar na casa do Vittorio, de vez em quando a gente diz: amanhã vamos fazer um piquenique fora. E o piquenique não era o piquenique de estender a toalha no chão e ter coisas gostosas para comer. E tinha algo para comer. Alguma coisa. Alguma coisa para comer. E nesse piquenique ele trazia os instrumentos de trabalho e ele pintava. Tem alguns dos quadros que eu comprei. Tem aquele, o segundo da esquerda, que é de uma qualidade extraordinária, que a gente pintou naquela época no Rio de Janeiro. Mas a gente aqui na exposição, a gente tem um conjunto de trabalhos que pega assim, os temas principais que o Gobis tratou. Então ele fez muita natureza morta, aí tem essa brincadeira, né? Mas a gente tem uma natureza morta aqui de 1932, que é uma beleza. Aí a gente tem um conjunto de paisagens, que era outro dos temas que todo o grupo usava. Então a gente tem um grupo das paisagens, onde é muito interessante que quando ele faz a paisagem urbana, ele faz um traço mais fotográfico, e quando ele faz a natureza, tem quase que mais uma entrega, né, à própria natureza, né? A gente tem um conjunto de retratos, e ele fazia um tipo de retrato que a gente conhece como retrato de gênero, porque, na verdade, são retratos de pessoas comuns. Então, se a gente for olhar detalhadamente as obras todas dele que estão aqui, a gente vai ver que ele sempre vai retratar pessoas absolutamente comuns, normais. Só que ele vai dando um tratamento, todas têm uma certa melancolia, tem uma tristeza meio por trás, e é muito bonito, tem uma grávida ali que é uma beleza. E principalmente do Gobis, a gente tem os nus dele, né? Os nus do Gobis, eles são famosos na arte brasileira, porque ele consegue, nos nus dele, uma mescla. São trabalhos que nunca são agressivos, mas tem uma sensualidade extrema. Então, se a gente for comparar com o trabalho do Paulo Rossi Ozir,
que também tem nus esplendorosos, o trabalho do Gomes é muito mais sensual, né? Tem uma sensualidade que ele traz que é interessante. Mas, sobretudo, que nem ele dizia, a arte dele, a pintura dele, dava a ele aquilo que ele queria se dar, que era a liberdade. Ele frisa isso sempre. Isso é muito importante. Quando ele faz a exposição, ele faz uma exposição em 1933 aqui em São Paulo, na Sociedade Paulista de Arte Moderna, e quando ele faz essa exposição, ele escreve um texto para o catálogo, e nesse texto ele fala sobre isso, que o importante é a liberdade. O Rossi Ozir, é engraçado que os dois têm mais ou menos a mesma idade, e sempre foram muito amigos, mas eram completamente diferentes, porque o Rossi Ozir, ele era filho, na verdade esse nome, Paulo Rossi Ozir, esse Ozir era uma coisa que ele fez por injunções cabalísticas, sabe, para mudar o nome, aquele negócio que a gente faz hoje, numerologia, né? E o nome dele era Paulo Cláudio Rossi. E ele era filho do Cláudio Rossi, que era um grande arquiteto, que foi um arquiteto que fez todo o interior do Teatro Municipal aqui de São Paulo. Então, ele começou a vir para o Brasil, ele é nascido em São Paulo, o Paulo Rossi Ozir, mas ele foi educado na Itália, porque com 2 anos ele foi embora. Aí, quando o pai dele resolveu fazer o Teatro Municipal, ele veio para cá e ficou 2 anos aqui, e aí teve contato com o pessoal do Liceu de Artes e Ofícios, da Escola Politécnica, e ele era um homem absurdamente preparado, né, o Paulo Rossi Ozir, um homem inteligentíssimo. E aí ele vai e ele percebe, ele imediatamente foi aceito, participou de vários salões e tal, e aí ele percebe que tinha uma coisa meio excludente nos salões aqui em São Paulo, e ele começa a olhar em torno, e é o Paulo Rossi Ozir, que descobre o grupo do Volpi, do Rebolo, do Mário Zanini, que depois viriam a ser conhecidos como o Grupo Santa Helena. É ele que descobre essas pessoas e é ele que vai botar luz, porque quando ele cria esse grupo, que ele chama da Família Artística Paulista, ele faz a Família Artística Paulista englobando todo mundo. A ideia dele é todas as correntes. Então, você tinha a Anita Malfatti e tinha também o pessoal Volpi, que era um artista de origem super humilde. E o Rossi Ozir, ele meio que ajuda a educar todo mundo. Ele coloca a biblioteca dele à disposição para todo mundo pesquisar. Ele é um homem incrível. E depois ele cria uma empresa que se chama a Ozirarte, que é uma empresa que fabrica azulejos. A empresa dele é que faz todos os azulejos do Portinari, né? E a gente tem aqui, inclusive, uma certa apresentação desse trabalho, e tem um azulejozinho ali, né, lindo. E aí, então, ele faz um sistema, gente. O sistema que o Rossi Ozir trabalhava era o que a gente chama hoje de coworking, sabe? Só que ele já fazia há muito tempo atrás. E ele ajudava, dessa forma, todo mundo a ganhar um dinheiro. E o trabalho dele, também influenciado pelo Novecento, é muito diferente do Gomes, né? O trabalho do Gomes é um trabalho, eu diria assim, mais caloroso, né? É um trabalho mais assim... Talvez com um pouco mais de liberdade. E o Ozir não, o Ozir é um artista, você tem toda a razão, o Ozir é um artista mais contido, ele parece que ele bota um olhar meio clínico sobre as coisas, muito assim, estudado, né? Muito bonito. De qualquer maneira, eu acho que se a gente conseguir pôr na cabeça das pessoas da importância desses dois artistas, por pouco que seja,
já é muita coisa para nós. Espero que tenha sucesso. Vai ter, vai ter.